Vamos começar a aula de língua portuguesa aí, dando continuidade à matéria, né? Para você que está acompanhando aí, o pessoal está dando continuidade à matéria que já estava estudando. Eu vou falar sobre pronomes agora, tá? Abordar algumas matérias específicas sobre pronomes, coisas importantes para a prova, como é que isso cai e o que nós precisamos saber. Bem, dependendo do concurso, né? Dependendo do seu foco do concurso, você tem mais questão de pronome ou menos questão de pronome. Então, eu poderia dizer para você que se você estivesse estudando para um concurso de uma banca com a banca CESP UNB, aí você teria questão pra caramba. Principalmente coisa com pronome relativo, tá? Pronome oblíquo átono, coisas dessa natureza. Outras bancas, a exemplo de bancas que realizam concurso da Polícia Militar, ou algumas bancas como bancas não tão conhecidas assim, não tão expressivas quanto a banca CESP, mas banca de universidade, que não seja Universidade Brasileira, evidentemente, eles costumam cobrar coisas mais simples, a referenciação do pronome, né? O lance da retomada. Então, eu vou começar falando sobre alguns aspectos dos pronomes. Eu vou começar falando sobre os pronomes pessoais, tá? Sobre os pronomes pessoais. É claro que aqui eu estou dando sequência a uma matéria que nós já tínhamos começado a estudar. Nós já havíamos estudado inicialmente a classificação de pronome, exemplo dos pronomes, um pouquinho da função de cada um, tá? Então, o que você tem que lembrar? Que esses pronomes pessoais, eles estão relacionados às chamadas pessoas do discurso, tá? E aí, lembrando quais são as pessoas do discurso, apenas aqui para nós refazermos o caminho da última aula, nós temos a primeira pessoa, que é quem fala, certo? Nós temos a segunda pessoa, que é identificada como para quem se fala, ou seja, o destinatário da nossa comunicação, né? E temos a terceira pessoa, indicada como sobre quem, né, ou sobre que se fala. Muito bem, essa é a designação principal. Retomando um pouquinho aquilo que nós havíamos estudado também sobre o pronome pessoal, né, abrindo essa parte aqui, nós temos a nossa tabela dos pronomes, tá? Tabela dos pronomes pessoais. E com essa tabela aqui, nós conseguiremos visualizar um pouquinho da distribuição funcional do pronome, ou seja, eles funcionam como? Eles servem para quê? Então vamos distribuir esses pronomes. Vai colocar assim, ó, de um lado nós teremos os chamados pronomes do caso reto, beleza? Pronomes pessoais do caso reto. Do outro lado, na mesma tabela, você vai subir um pouquinho aqui e vai escrever os pronomes pessoais chamado caso oblíquo, beleza? Caso oblíquo. Dentro desses pronomes do caso oblíquo, nós vamos fazer uma divisão, cara. Então, separa aqui, nós vamos dividir em dois tipos, né? Duas visões sobre os pronomes com relação à maneira como você pronuncia, como você usa o pronome. Então, existem os pronomes do caso oblíquo chamados de átonos e existem os tônicos. A diferença repousa, na verdade, na maneira de você realizar a fala. Um pronome átono é pronunciado com menor inflexão de voz, né? Com menos força, digamos assim. Essa é só uma recuperação da última aula, tá? Só para contextualizar. E o tônico pronunciado com mais força. Preenchendo a nossa tabela. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais do caso oblíquo, dividiremos em átonos e tônicos. Aqui você coloca me, te, o, a, lhe, se, nos, vos. E aqui para o último caso, os, as, lhes e se. Alguma vez você já parou para se perguntar por que nesses dois aqui, ó, nas duas primeiras pessoas do singular, nas duas primeiras pessoas do plural, você só tem um tipo de pronome e na terceira pessoa você tem 4 tipos? Nunca parou para se perguntar por que aqui tem tantos e aqui tem um só? Porque é o seguinte, para essas aqui, ó,
Essas formas desempenham todas as funções que essas aqui desempenham. Ou seja, aqui você não precisa separar os pronomes, aqui você separa. Então depende da maneira como você emprega para facilitar o estudo. E aqui depois vamos colocar os do caso oblíquo, os chamados ditônicos. Você pronuncia com maior inflexão de voz, certo? Então coloca aqui, ó, palavra mim, depois comigo. Aí, segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, se, consigo. Aí nós temos a repetição do nós, e aí, conosco. Vós, e aí, convosco. E para finalizar, se e consigo. Beleza? Isso aqui repete. Muito bem. Fechando a nossa tabela, só para você relembrar, tem um espaço aqui embaixo que é interessante você manter para colocar a função que esses pronomes costumam desempenhar. Eu não vou explicar agora a função, porque começa uma retomada da última aula, já expliquei essas funções na última aula, beleza? Eu só vou colocar quais são as funções aqui. Então, um pronome pessoal do caso reto usualmente desempenha o papel de quê? De sujeito de uma sentença. Um pronome pessoal do caso oblíquo, átono ou tônico, usualmente desempenha que função? Função de complemento ou a função de adjunto. Maravilha? Então tá jóia. Só explicando para quem está assistindo aí que essas funções eu já expliquei. Como essa é uma espécie de retomada da aula, uma hora que você quiser observar isso aqui mais de perto, você pode pegar o curso regular lá e essa explicação está lá. Muito bem. O que nós temos que estudar agora, gente? Coisas importantes e que podem cair na sua prova. Uma coisa muito cobrada é a diferença de utilização do me, do eu, do mim, do tu, do te e do ti. Ou seja, quando você usa numa frase uma forma reta, quando você usa uma forma oblíqua. Certo? Então, coloca no seu material assim, ó. Emprego, emprego de eu, tu, mim e ti. Eu vou colocar esse nome meio genérico aqui, mas é só para você saber, na verdade, que nós estamos falando do emprego dos pronomes do caso reto e dos pronomes do caso oblíquo, certo? Então, como você vai saber que é hora de usar um e que é hora de usar outro? Nós temos regras para isso. Você vai colocar lá. A primeira regra que nós temos diz o seguinte. Depois de preposição, essencial, vírgula, emprega-se o caso oblíquo. Quando eu falo para você caso oblíquo, nós estamos falando do quê? Disso aqui, tá? Essa parte da tabela, só para você lembrar. Então, depois de preposição essencial, emprega-se o caso oblíquo. Mas antes de sair passo na regra, vamos lembrar uma coisa. O que significa dizer preposição essencial? Quais são as preposições essenciais da língua? Você lembra? Você memorizou a palavrinha lá? Quando fala preposição essencial? Isso, aquidepst. Vamos repassar? A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, perante. Por, sem. Sob, sobre e trás. Tá? Memorizar que essas são as preposições essenciais. Então, quando você tiver numa frase, uma preposição dessa, e você precisar usar um pronome pessoal, a lógica da língua portuguesa é que você use um pronome do caso oblíquo. Vamos pegar uma frase bem simples, tá? Nível bem iniciante. Olha só. Eu comprei um bolo para mim. Muito bem. Analisando a estrutura da língua. O que é que nós temos aqui? Nós temos a palavra para.
Essa palavra para não faz parte da lista de preposições essenciais? Faz. Então você coloca aqui, ó, preposição essencial. Que pronome você vai colocar aqui ao lado? Esse pronome mim, tá? Ele é um pronome pessoal do caso reto ou do caso oblíquo? Isso, só você voltar aqui, ó. É o primeiro que está no caso oblíquo, oblíquo tônico, né? Então, ó, deu certinho. Pronome pessoal do caso oblíquo. É isso que você utilizou nessa frase. Primeiro exemplo, tá? Isso é bem simples. Depois eu vou comparar com outras frases para você ter um elemento aí de análise. Depois agora, olha só. Essa. Trouxeram aquele livro para ti. Veja que a frase aqui é semelhante. Olha só. Para é o quê? Preposição essencial. E a palavra ti, basta você analisar, tá aqui, ó. É um pronome oblíquo tônico, tá? Então coloca lá. Pronome pessoal do caso oblíquo. Essa é a forma correta. Agora eu vou passar uma que vai parecer estranha, mas vai estar certa também. Olha só. Entre mim e ti, a amizade. Veja essa frase. Entre mim e ti há amizade. Quantas pessoas já pensaram em escrever a mesma frase, mas em vez de escrever entre mim e ti, escreveriam entre eu e você? Não parece que a expressão entre eu e você está certa? Mas ela não está. Por quê? Pensa comigo. A palavra entre, você não viu comigo que é uma preposição? Ó, entre. Entre é uma preposição. Você puxa uma flecha e coloca lá. Preposição essencial. Aí, se eu utilizei a palavra entre, eu não posso usar a palavra eu. Por quê? Porque ele é um pronome de que caso? Do caso reto. Eu tenho que usar um pronome do caso oblíquo. Então eu tenho que falar entre mim e ti. Essa é a forma correta. Ó, uma coisa que podem perguntar é se você pode trocar o ti pela forma você. E falar entre mim e você a amizade. O que você acha? Pode ou não pode? Se fosse para você chutar. Caiu essa questão na tua prova agora, você tem que dar uma bica. Tá? Entre mim e você. Mas deixa eu te perguntar, sou estranho por causa da palavra mim ou por causa da palavra você? Olha que coisa curiosa. Na formação entre mim e você, não existe erro. Sabe por quê? Porque a palavra você não é pronome pessoal de nada. Ó, não está aqui. Então ela não entra nessa regra. O que a palavra você é? É um pronome de tratamento. Como tal, como pronome de tratamento, não existe problema em você empregar ali. Essa regra que nós acabamos de estudar, que é depois de preposição essencial, emprega-se o caso oblíquo, só vale para quais pronomes? Para os pessoais. Então essa é uma regra de emprego do pronome pessoal, certo? Entendido até aqui? Isso ficou claro? Tá. Agora cuidado, porque eu vou passar a regra número 2. A regra número 2... ela é meio que derivada dessa aqui. Então eu vou usar os mesmos exemplos com apenas algumas transformações. Então, ó, regra número 2. Tá? Coloque lá. Se o pronome for sujeito, quer dizer, se o pronome que você estiver empregando ali desempenhar a função de sujeito de alguma coisa, emprega-se o caso reto. Então, imagine o seguinte, está escrevendo a frase na boa e na hora de você mandar a sentença, o que aconteceu ali? Você acabou colocando um pronome e transformou em sujeito. Você vai ter que empregar o pronome do caso reto. Vamos ver como é que isso ficaria nesse exemplo aqui, ó. Eu comprei um bolo para... agora transforme. Olha só. Eu comprei
um bolo para eu comer. Veja a frase. Pablo, eu não poderia dizer a frase assim, ó, eu comprei um bolo para comer? Claro que poderia, mas estou querendo que você analise o emprego desse pronome aqui. Qual era a lógica que nós vimos antes? Que depois dessa preposição viria um pronome do caso oblíquo. Mas agora, eu posso falar, eu comprei um bolo para mim comer? Não, não posso. Por que não posso? Lembra? Você vai pensar no quê? O pronome está em que função aqui? Ele tem que estar na função de sujeito. Pensa comigo. Quem é que vai comer o bolo? Eu. Então a palavra eu funciona como sujeito do verbo comer. Portanto, eu não posso empregar esse mim. Eu não poderia falar alguma coisa do tipo, o bolo é para mim comer. Não. Porque como nós vimos aqui, ó, o mim só funciona como complemento ou como adjunto. Para ser sujeito tem que ser um desses aqui. Você entendeu? O pessoal tira muita onda falando assim, é para mim comer, então vai lá para Oca, né? Lá para comer na aldeia. O cara tira onda do cara, né? Tira onda com aquele lance do indígena, achando que quem fala mim é índio. Isso não tem nada a ver, cara. Isso não tem nada a ver. Você tem que parar para pensar no seguinte, por mais que o cara tire onda de você, qual é o erro? O erro é usar um pronome de uma função para outra. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir alguém falando para mim fazer, para mim ler, para mim comer, corta, tá? Tesouro, cara. Fala o seguinte, ó, é para eu comer, eu fazer, porque é esse termo que está conjugando isso aqui, certo? Até que beleza, tá? Vamos dar uma olhada agora no segundo caso. Veja, trouxeram. Dá uma raiva que de vez em quando algumas pessoas falam trouxeram. Trouxeram, tá? Em vez de eu trouxe, algumas pessoas falam eu trouxe. Não, cara. Trouxe é tipo de trucidar, né? Trucidou a língua daí. Tem que tomar cuidado. Trouxeram aquele livro para... Agora eu vou deixar uma lacuna. Leres. Ó, estamos usando a segunda pessoa. Você vai colocar o que aqui no meio? Tu ou ti? Isso, você usou a lógica. Ó, a palavra tu está aqui, tem que ser o caso reto para ser o quê? Para ser o sujeito. Então, trouxeram aquele livro para tu leres. Mesmo porque se o cara dissesse para ti leres, ia aparecer o Mussum falando, né, cara? Tem uma prateleiras aqui. Então, não é para tu leres. Essa é a forma correta. Sempre você tem que se ligar que esse termo será o sujeito dessa frase. Beleza? Sujeito como? Está conjugando a parada. Agora vamos pegar um exemplo aqui, ó, com dois pronomes. Veja só. Entre eu perder e tu perderes, vírgula, prefiro a primeira opção. Veja nessa frase. Quem é que vai perder? Eu. Então a palavra eu é sujeito do verbo do primeiro perder, né? E aqui, quem é que vai perderes? Tu. Ou seja, a palavra tu é sujeito do segundo verbo. O certo é escrever assim: entre eu perder e tu perderes. Joia? Aqui não ficaria tão estranho, né? O que pareceu estranho mais foi o entre mim e ti. Agora você já viu qual a razão disso, tá? Então essa regra aqui é uma regra simples. Daí você fala, professor, mas eu sei que existem outras possibilidades de inverter a frase, não sei o quê. Eu vou passar uma inversão da frase só com a palavra mim, que é para você saber o outro caso, mas só para você se situar, eu estou trabalhando com uma parte bem básica aqui dos pronomes. Então pode ficar tranquilo, tá? Porque não vai te prejudicar. Essa aqui, como falei, é a parte fundamental. Em um outro momento, quando a gente estiver aprofundando o conhecimento, quando a gente estiver trabalhando com um vislumbre de prova bem mais complexo,
Daí sim a gente aprofunda mais esse conceito. Por enquanto, dá para ficar tranquilo aqui, joia? Olha só, então, só para que você saiba esse lance do min, pode rolar uma inversão, então fique ligado nisso que eu vou te passar aqui. Fique ligado. Olha só, uma frase como essa. Para mim, vírgula, estudar é interessante. Muito bem. Considere essa frase que eu coloquei no quadro agora. Você diria que ela está certa ou errada? Está certa. Muito bem. Por que ela está certa? Porque eu tenho o que aqui? Uma vírgula. Você está percebendo que o min não está conjugando estudar, certo? É como se eu dissesse assim, ó, estudar é interessante para mim, entendeu? Quando você puder fazer essa inversão na frase, não tem problema, a frase está certa. Não confunda o negócio do tipo, eu comprei o livro para mim estudar. Aí estaria errado. Deveria ser, eu comprei o livro para eu estudar. Agora vamos pegar um nível um pouquinho mais aprofundado de uma frase como essa, tá? Olha só. Não é tarefa para mim fazer isto. O que você me diz agora? Essa frase está certa ou errada? Cuidado, você não pode se deixar levar pela primeira impressão. Lembra que eu falei para você? Tenta virar a frase, tenta inverter a frase, ver se ela vai ter sentido ainda. Ó, ficou assim. Não é tarefa para mim fazer isto. Faz o seguinte, pega essa expressão aqui, ó, fazer isto, e tenta passar daqui para cá. Vê se dá certo. Fazer isto não é tarefa para mim. Certo? Deu para entender? Então, o que aconteceu aqui? Só para que vocês saibam, gente. Nessa frase, eu tenho duas orações, tá? Verbo aqui, e uma dessas orações é sujeito da outra. O que eu quero dizer com isso? Que de qualquer modo, esse min não está conjugando o verbo. Não está conjugando o verbo. Então é assim, ó. Fazer isto não é tarefa para mim. É assim que você lê. Aqui nós invertemos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso aparece de vez em quando para tentar confundir o cara. Aí você vai perguntar, professor, mas não daria para fazer igual aqui em cima? Pôr uma vírgula aqui? O que você acha? Você acha que daria para pôr uma vírgula ali? Não dá. Por quê? Se você analisar, o que não é tarefa para mim? Olha para a frase. O que não é tarefa para mim? Ou seja, esse termo aqui, ele está numa função que nós chamamos de função de sujeito, tá? Ele é o sujeito desse verbo. E não pode existir, na língua portuguesa, uma vírgula separando o sujeito do verbo. Então, não dá para pôr uma vírgula aqui. Só para te explicar, então, o porquê disso, tá beleza? Só para explicar por que essa inversão aqui é possível e por que você não pode pôr aquela vírgula. Joia? Gente, deem uma olhadinha nessa tabela aqui, tá? Eu quero que vocês prestem um pouco de atenção quando estiverem usando essa palavra ser, para saber que a palavra ser pode ter uma significação, tá, reflexiva na frase, assim como a palavra consigo. Eu digo, ele leva a foto da mãe consigo. Quer dizer, leva com ele, entendeu? A ideia aqui é que é uma sentença reflexiva, esse termo é reflexivo. Muito cuidado quando a palavra ser indicar uma ação reflexiva na frase, que de vez em quando a banca cobra isso. Coloca várias sentenças e pede para você marcar qual delas está reflexiva. Agora, nós vamos aprender a usar esses três pronomes aqui. O, a e lhe. Saber quando você usa uma forma, quando você usa outra forma. Isso confunde um pouco a cabeça dos candidatos de vez em quando. O examinador sabe, então ele cobra isso, tá? Para ver se consegue pegar você
no pulo, pegar você na pegadinha. Então, vamos aqui observar essas regras. Você coloca aí no seu material assim, ó, emprego de o, a e lhe. Qual a diferença, a rigor, entre essas formas? O que é que diferencia uma coisa da outra e faz você saber empregar esses elementos? Escreva assim, ó, no seu material, que o pronome o e o pronome a são considerados na gramática formas diretas. O que significa dizer que é uma forma direta? Você vai puxar uma setinha aqui, ó, e vai escrever o seguinte: algo direto no português significa algo que não necessita de preposição. Você lembra quando eu falo que você não pode assistir a aula de pronomes, de verbos dali para frente sem estudar a preposição, sem ter decorado as preposições? É por causa disso, tá? Então, o que significa dizer que uma forma é uma forma pronominal direta? Que o pronome o ou o pronome a, qualquer um desses aqui, eles vão retomar uma palavra, um termo da oração que não tenha sido introduzido por preposição, certo? Eles vão retomar alguma coisa que não começou com preposição. Já vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. E aí você tem depois a palavra lhe. Você vai colocar que a gramática considera a palavra lhe como uma forma indireta. Então pense comigo. Se a forma direta não necessita de preposição, uma forma indireta, o que é? Necessariamente, isso, necessita de preposição. Como assim? Quer dizer que a palavra lhe vai ser empregada para, em uma frase, retomar um termo, um pedaço da sentença que começou com uma preposição, certo? Nós veremos isso dentro de um exemplo que eu vou passar agora. Vamos pegar uma frase bem simples para que você possa perceber a função do pronome. E daí veremos como isso pode cair em uma prova. Olha só, vou colocar aqui uma frase com dois complementos. Tá? Pense numa sentença como essa aqui. João comprou um carro para sua mãe. Pronto. Anote essa frase e tente achar aí no meio dessa frase uma preposição. Você lembra a sigla do aquidepst, né? Tenta achar uma preposição aí. Se você achou a preposição, você pode só dar uma circuladinha nela e daí nós já vamos começar a analisar a sentença. Bem, em primeiro lugar, gente, qual é o verbo dessa frase? O verbo, qual é? É o verbo comprar. Muito bem. Aí você vai pensar comigo. Quem foi que comprou? João, certo? Então, João está em que função nessa frase? Perfeito, função do sujeito. Agora, o que foi que o João comprou? Ele comprou um carro. Essa expressão, um carro, gente, tem complemento? Preposição? Tem preposição na expressão um carro? Não. Você tem carro, que é um substantivo, e tem um que é um artigo, certo? Então, esse complemento que está aqui, ele é direto ou indireto? Ele é o quê? Veja, direto ou indireto? Ele é direto. Por quê? Eu acabei de perguntar, tem preposição nele? Você me falou, não. Se não tem preposição, ela é uma forma direta. Você vai colocar assim, ó, complemento verbal direto. Beleza? Complemento verbal direto.
Como assim complemento verbal? É uma expressão, uma palavra, um termo que surge para preencher um vazio que o verbo deixa na frase. Aqui agora, para sua mãe, essa expressão aqui, para sua mãe. Gente, tem preposição aqui? Onde está a preposição? Para. Beleza, então esse complemento, na sua opinião, ele é direto ou indireto? Esse é indireto. Então você vai escrever complemento verbal, o quê? Indireto. Joia. Isso é o ponto de partida para você começar a analisar a frase. Porque o que a banca quer que você saiba fazer? Ela quer que você saiba perceber o momento em que o escritor substituiu um termo desses aqui por um pronome, certo? Por um pronome. E nesse caso, pronome o, pronome a ou pronome lhe. É isso que você vai ter que saber fazer. Então, o que eu vou fazer? Reescrever essa frase aqui embaixo e vamos trocar o primeiro complemento. Só para você ver mais ou menos como é que ficaria. Se eu fosse trocar um carro por o, a ou lhe, qual desses elementos eu usaria? Qual deles? Se eu for trocar o carro por um pronome, qual desses aqui eu usaria? O o. Por quê? Porque aqui tem um complemento verbal o quê? Direto. E essa aqui é uma forma o quê? Direta. Então é a lógica. Vai ficar assim, ó. João. Posso colocar nesse caso o o antes do verbo. Então fica assim, João o comprou. João o comprou para quem? Para sua mãe. Entendam uma coisa, gente. A banca não vai escrever a mesma frase, cara. A banca vai escrever outra frase, do tipo: João comprou um carro para sua mãe. Trouxe-o da garagem. Você entendeu? O cara vai escrever uma frase diferente com um pronome que retoma o termo antecedente. Aqui é só para ilustrar, só para mostrar para vocês o procedimento. Então esse o que está aqui é um pronome, certo? Pronome oblíquo, como nós vimos, e ele está retomando que elemento? Um carro. Percebeu? Ora, como ele foi empregado no mesmo espaço do termo antecedente, ele está desempenhando a mesma função. Então, é um pronome que está funcionando como um complemento verbal direto. Percebeu? Agora, vamos reescrever a mesma frase, mantendo o carro, certo? Sem usar esse o aqui, e trocando o para sua mãe. Eu vou trocar por o, por a ou por lhe? Lhe, porque aqui o complemento verbal é o quê? Indireto, e aqui quando tiver uma forma indireta eu uso o lhe. Então, vamos observar como é que fica a frase. Olha só. João, e agora, lhe comprou. João lhe comprou o quê? Um carro. Tá aí. Então veja o que aconteceu aqui nesse caso. Eu usei a palavra lhe para substituir a expressão o quê? Para sua mãe. Nessa substituição, isso aqui que vocês têm que entender, gente, ó, eu estou trocando o termo inteiro. Complemento verbal indireto. Qual vai ser a função desse lhe? A mesma. Complemento verbal indireto. Como a banca apresenta isso? Ela erra a parada. Então aparece assim, ó, João a comprou um carro. Certo ou errado? Errado, porque se fosse para sua mãe, você teria que colocar então a palavra lhe, como está aqui. Ou aqui em cima, João lhe comprou para sua mãe. Errado. Por quê? Porque eu usei um pronome que não está condizente, eu usei uma forma indireta. Você percebeu? Então sempre cuide com isso. O que a banca pode fazer também para você? Marcar um pronome na frase e pedir para você achar o referente. Tá? Nós sabemos, o referente é o sentido, é o significado do pronome, é o termo que ele retoma. Esse o não está retomando um carro? Tá, então é referente dele. Esse lhe não está retomando para sua mãe? Tá, então esse termo é o referente do pronome. Perfeito isso? Apenas para registrar, dá para juntar essas duas coisas em uma só. Fica assim, ó.
João lhe comprou. Agora, diga a verdade. Se tivesse uma frase assim, assinale a frase que está errada. Você ia marcar essa aqui, né? Por quê? Porque essa forma lhe parece uma forma estranhona, não parece? Pois é, apesar de parecer estranha, saiba que essa forma está correta. Está correta por quê? Porque é uma soma do lhe mais o. Professor, e como é que é o nome dessa parada? Bem, o nome dessa parada é uma soma do primeiro nome com o segundo. Então é o quê? É complemento verbal direto e indireto. Certo? É esse o nome da parada. Tá bom, professor, o que dessas três formas, realmente falando, quais caem? A primeira e a segunda na sua prova, tá? Ah, mas e se eu estiver fazendo uma prova mais complexa? Daí a terceira pode cair. Não é muito comum isso aparecer. Fique registrado apenas que isso eventualmente poderia aparecer. Se tiver um texto do Machado de Assis, por exemplo, para você ler como base, pode acontecer. Tá? Algumas provas estão voltando a trabalhar com escritores clássicos como base do texto. Então isso aí poderia acontecer. Fechou? Perguntas sobre isso, gente? Dúvidas sobre isso? Não? Então tá jóia. Vamos dar uma olhadinha agora, estendendo um pouco esse assunto. Já que você sacou a diferença aqui, se você conseguiria responder alguma questão com isso, tá? Porque eu perguntei, você entendeu? Né? Então vamos ver. Vou escrever uma frase aqui, eu vou pedir para você reescrevê-la, tá? Então, olha só. Por favor, entregue esta carta ao rapaz do financeiro. Vamos lá. Eu quero que você reescreva essa sentença, certo? Trocando a expressão esta carta por um pronome. Você tem três agora para escolher: o, a ou lhe. Como é que vai ficar? Vai ficar por favor, vírgula, entregue a. Entregue-a a quem? Ao rapaz do financeiro. Beleza. E se eu fosse trocar ao rapaz do financeiro por um pronome, como é que ficaria? Por favor. E agora? Entregue-lhe. Entregue-lhe a carta. Conseguiram entender? O critério para você trocar por um pronome de forma direta e por um pronome de forma indireta é você olhar para a frase original e ver se tem no começo uma preposição. Beleza? Tá. Alguma pergunta, gente? Dificuldade sobre isso? Não? É só esperar vir a prova, então, né? Só esperar vir a prova com a questãozinha que pelo menos essa aí você moeu, né? Essa aí é bem de boa. Então tá jóia. Vamos apenas garantir agora que a gente vai escrever corretamente, tá? Eu vou passar duas regras sobre como usar alguns desses pronomes aqui com verbos, para que você não coma bola na hora de escrever, né? Então, vamos colocar aí. Gente, vocês podem me explicar por que de vez em quando as pessoas trocam um verbo que está correto por um verbo que está, tipo, muito incorreto na hora de escrever uma frase? Por exemplo, você lê mensagens assim, ó. Meu carro está dando problema. Por que as pessoas falam assim de vez em quando? Falam não, escrevem assim de vez em quando. Pois é, eu acredito que este caso só tem uma explicação. Que a pessoa está digitando pelo celular e isso seja o corretor ortográfico.
Porque, é uma tristeza. Vocês sabem que isso aqui não é possível. Por que isso aqui não é possível? Meu carro estar dando problema. Porque esse primeiro verbo você tem que conjugar. Então eu diria como: meu carro está dando problema. Pelo amor de Deus, você não vai confundir uma coisa dessas, tá? Isso aqui é aquele tipo de erro que, se você escrever numa redação, o cara já vai ler, ele já vai tirar 50% da nota ali já. Eu falo assim, ó, só porque isso já queimou os meus olhos, eu já vou tirar 50% da nota do magrão, tá? Ele já está perdendo, né? Já está perdendo alguma coisa. Agora, não confunda. Um estar pode aparecer numa frase? Claro. Por exemplo, ele vai estar lá. Pode. É preferível dizer estará. Bem preferível. Meu carro deve estar dando problema. Não, aí beleza. Mas você percebeu que você conjugou o primeiro verbo? Meu carro deve estar dando problema. Não tem crise, porque você conjugou o primeiro verbo. Agora o lance é o cara não conjugar nenhum. Aí sofre demais, né? Aí é muita loucura. Ó, vamos dar uma olhadinha em umas regras sobre emprego de o e a. Lembre-se de que nós estamos falando de pronome, velho. Não estou falando de artigo. O e a após verbos, tá? Após alguns verbos. É uma coisa que a gente chama na matéria de colocação pronominal de ênclise. Tem que saber esse nome agora? Não, pode ficar bem de boa. Vamos começar pela regra número 1. Olha só. De vez em quando você está colocando ali um pronomezinho e existe uma dificuldade, tá? Você vai sanar a dificuldade assim, ó. Se a palavra terminar em R, S ou Z. Imagina o seguinte, está escrevendo lá, bem sossegado, de repente a palavra terminou em R, em S ou em Z. Você precisa retirar essas letras. Tem que cortar essa letra mesmo, o R, o S ou o Z. E em vez de usar o e a, você vai usar isso aqui, ó. Lo, lá, los ou las. Professor, não entendi. Então, calma. Vamos explicar aqui. Olha só. Apontar a arma para o alvo. Imagine o seguinte, imagine que eu queira substituir a expressão a arma por um pronome. O, a ou lhe. O que eu vou usar? A, é lógico, né? Que aponta a alguma coisa, certo? Tá bem, então apontar a arma para o alvo. Mas eu não posso escrever apontar a para o alvo. Isso, eu vou ter que cortar esse R e vai ficar assim, ó. Apontá-la para o alvo. Entendeu? Você tem que, se você tiver uma palavra terminada em R ou em S ou em Z, corta essa letra e usa essa forma, apontá-la. Agora, você percebeu que aqui ficou com acento? Por que aqui tem acento e aqui no apontar não? Boa pergunta, né? Vamos lá então. Qual é a sílaba tônica da palavra apontar? Tônica, lembra que é pronunciada com mais força? Qual é a sílaba tônica? Tá. Como é que se faz para descobrir a sílaba tônica de uma palavra? Você tem a moral? Chama a palavra no portão, velho. Imagina que você está indo chamar para fazer alguma coisa, como é que você chama um brother no portão? Você grita o nome dele. Quando você grita o nome de alguém, você sempre põe mais força na sílaba tônica. Sério. Pega, por exemplo, ali uma palavra Marcelo. Você vai chamar teu brother Marcelo. Marcelo! Você manda o Sé.
entendeu? Que é a sílaba tônica. Pega a palavra apontar e grite no portão. Apontar! Você achou qual é a sílaba tônica? É a última. Nesse caso, então, é uma oxítona. Fechou? É uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A tem acento. Tipo sofá, tipo fubá. Agora, olha a palavra apontar. Por que não tem acento? Porque é terminada em R. Oxítona terminada em R não tem acento. Entendeu? É por isso. Então, cuidado quando você fizer essa troca. Sempre vai ter acento? Não necessariamente. Aqui houve, tá? Aqui foi um caso. Vamos pegar outro aqui? Olha só, você vai achar esse caso muito louco, velho. Fez a escolha certa. Veja, fez a escolha certa. Eu quero trocar essa expressão, a escolha certa, por um pronome. Então, ó, tira isso aqui. Tem alguma letra para cortar lá? Tem ou não tem? Tem aqui, ó. Z. Então, você corta. E como é que vai ficar? Fela. Sim. Não é tipo fela da puta, não é isso aí, tá? É fela do verbo, certo? Fazer. E aqui tá o complemento, cara. Esse A aqui é um complemento. Joia? O bom de você estudar português é que você vai descobrindo umas paradas que talvez passaram assim, ó, na tua vida e você não tenha visto. Então isso aqui, ó, é um pronome. É um pronome que está complementando o verbo fazer. Ou seja, isso aqui tá certo, tá? É certo escrever assim. Joia? Pergunta sobre isso. Não? Deu para entender? Então, beleza. Ó, essa que eu passei é a regra número 1. Se a palavra terminar em R, em S ou em Z. Vamos pegar a segunda regra agora. A número 2. Coloque lá. Se a palavra terminar... Vai dizer que português não é fácil. De boa, né, cara? É bem sossegado. Terminar em ão, oi ou em M. Gente, aqui é assim, ó. De vez em quando você pode pensar, porra, mas o professor está trabalhando uma coisa básica. É lógico que eu estou trabalhando uma coisa básica. Porque essa aula é uma aula de conhecimento de base. Se nós estivéssemos pensando aqui em um outro concurso, talvez numa parte um pouco mais complexa da língua, aí beleza, eu ia ficar umas 3 horas falando só de um desses pronomes aí. Mas não é esse o nosso caso, não é essa a nossa realidade. Está pensando por hora no conteúdo simples, para você formar um conhecimento mesmo. Ó, se a palavra terminar em ão, oin ou m, não tem que tirar letra nenhuma. Mas aí, em vez de usar o e a, você vai usar no, na, nos e nas. Certo? Veja um exemplo aqui. Comeram a tapioca. Beleza? Comeram a tapioca. Nesse caso, não terminou com M? Terminou. Eu vou trocar essa expressão aqui, ó, a tapioca, por qual pronome? Por A. Mas aí, como termina com um som nasal, para continuar o som no próprio nariz, velho, você tem que mandar o quê? Comeram na. Pronto. Certo? É esse lance. Então, isso aqui entra mais no aspecto de correção gramatical. Se aparecer na prova para você fazer uma substituição, verificar qual expressão está errada ou não, só para você lembrar dessa regrinha aí. Certo? Pergunta sobre isso. Não? Então, beleza. Vamos mudar de pronome. Chega de falar de pronome pessoal. Já falamos bastante. Olha só. Depois do pronome pessoal, o que vem rigorosamente na matéria, você vai colocar no seu material, que é o chamado pronome de tratamento. Você lembra o que é um pronome de tratamento? É um pronome que você usa para estabelecer algum tipo de relação, mais ou menos
formal, mais ou menos cerimoniosa, tá? Vou dar alguns exemplos de pronome de tratamento aqui, ó. O primeiro pronome de tratamento clássico é esse aqui, ó. Você. Olha outro aqui, ó. Vossa Excelência. Para quem nós usamos Vossa Excelência? Autoridades da administração pública. Fechou? Autoridades da administração pública. Se você quiser saber todas as autoridades para as quais você usa o pronome Vossa Excelência, você vai estudar uma matéria chamada de redação de correspondências oficiais. Mais especificamente um manualzinho, que é o Manual de Redação da Presidência da República. Isso aí cai em vários concursos. E se você precisar dar uma lida nisso, você pode entrar na internet, porque no site do próprio Planalto você tem esse manual grátis. Você entra lá, baixa e pode ver todas as autoridades que recebem a designação Vossa Excelência, certo? Outro exemplo de pronome aqui, ó. Vossa Majestade. Quem recebe Vossa Majestade? Rei, rainha, imperador, beleza? Vamos pegar outro aqui, ó. Vossa Alteza. Quem recebe? Tipo, a Alteza já é Majestade? Não, então você faz hierarquia. Rei, quem está abaixo do rei? O príncipe. Tá? Os nobres que estão abaixo do rei. Príncipe, princesa, duque, arquiduque, conde, os caralho, toda essa galera que está abaixo do rei. Mas que tem um título de nobreza. Você chama então de Alteza. Beleza? Olha só, tem outro muito louco, que é esse aqui, ó. Vossa Magnificência. Cuidado, hein? É Vossa Magnificência. Não é magnificência, como a galera fala. Tipo, esse é um evento beneficente. Não. Beneficente. Tá? Não é beneficiente. Cuidado. Vossa Magnificência nós empregamos para quem? Para o reitor de uma universidade. Certo? Você vai mandar uma correspondência para ele. Você manda lá. Vossa Magnificência. E o pior, sabe qual é o vocativo para esse cara? É magnífico reitor. Bota fé, está numa universidade, eles vão apresentar o cara, tipo, o cara é um Zé Ruela, banzé, não aguenta nem andar direito. Aí o cara fala assim, com vocês agora o magnífico reitor. E entra um cara se arrastando lá, entendeu? Porque o título confere esse vocativo para ele. É uma coisa muito louca. Beleza. Então aqui você vê alguns planos de tratamento. Como eu falei, você tem que estudar mais isso aqui se aparecer no seu edital. Manual de Redação da Presidência da República ou Redação Oficial. Ó, para vários cargos das carreiras policiais, isso aqui pode cair. Por exemplo, isso cai na prova da Polícia Federal, isso cai na prova do DEPEN, isso não caiu na última prova da Polícia Rodoviária Federal, tá? Não caiu, mas pode cair. Então, qual é a maior pista de que pode ter esse item numa prova? Se a tua banca for a banca CESP. Aí você pode ter quase certeza. Tá? Na prova de Polícia Federal, inclusive, houve 10 questões de agente de polícia 2012. 10 questões só de redação oficial. Tá? Tem gente que acha que redação oficial é você escrever uma redação, não é responder questões sobre isso. Então, isso aqui você estudaria mais naquele caso. Porém, existem algumas coisas que nós podemos estudar aqui e agora. Tá? Existe uma diferença, gente, entre falar vossa alguma coisa e falar sua alguma coisa. Como assim? Vossa Excelência, Sua Excelência. Vossa Majestade, Sua Majestade. Entendeu? Tem uma diferença. Qual é a diferença? Se você disser vossa qualquer coisa, você está falando diretamente com a pessoa. Certo? Diretamente. Então vamos colocar assim, ó. Vossa não sei o que lá é um trato direto. Você fala, então, com a pessoa. Com a pessoa. Agora, se você fala
sua, tipo sua majestade, sua excelência, sua alteza, coisa e tal, você não está fazendo trato direto, você está fazendo trato indireto. Então aqui você está falando a verdade sobre a pessoa. Você está falando sobre a pessoa. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou conversando com você e eu falo, olha, hoje sua excelência não virá. Eu estou falando de você? Não, estou falando de outra pessoa. Agora estou conversando com o ministro. Eu falo, Vossa Excelência está equivocado. Estou falando com ele, entendeu? Aí com ele você usa o vossa, blá blá blá. Certo? Essa é uma pergunta comum em algumas questõezinhas sobre pronomes de tratamento. Pergunta sobre isso aqui, gente. Não? Se eu tiver que usar outro pronome junto com o pronome de tratamento, imagina, eu vou usar um pronome possessivo. Eu digo assim, ó. Vossa Excelência deve apresentar, deixar uma lacuna aqui, e razões. Que pronome você acha que eu coloco aqui dentro? Vossas ou suas? Vossa Excelência deve apresentar razões. O que você acha? Votação. Quem acha que é suas? Quem acha que é vossas? Vamos usar o bom senso. Aqui eu coloquei Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento. Coloca outro pronome de tratamento. Você. Você deve apresentar suas razões. Quando você fala com o você, você fala você, vossas? Não, você, suas. Por quê? Porque a regra é a seguinte: toda concordância que você faz com o pronome de tratamento é com a terceira pessoa. Fechou? Sempre com a terceira pessoa, nunca com a segunda. Então, Vossa Excelência deve apresentar suas razões. Beleza? Já aprendemos uma parada aqui que cai pra caramba, velho. Cai demais. E se você não se ligar, você erra. Por quê? Porque o cara tem a impressão do que tipo, porra, Vossa Excelência, o cara é importante, vou até mandar uma segunda pessoa aí, né? Você sabe na moral mesmo o que significa segunda pessoa? Segunda pessoa do plural, o vós, o que ele significa? Esse vosso. Porque a galera está acostumada a ouvir o vós e o vosso na igreja. Quando vai rezar, vai fazer uma oração, vai ler a Bíblia, alguma coisa, tem lá o vosso. Você sabe o que significa isso? É o plural do tu, cara. É como se fosse um plural do tu. Então eu estou conversando com um cara. Aí eu segunda pessoa, tá? Tu farias o favor de não sei o quê? Certo? Agora eu estou conversando com um cara, dois caras. Aqui eu tenho um vós. É isso? Esse é o lance do vós. É o plural do tu. É quando você conversa com duas ou mais pessoas, você está falando para elas diretamente. Só que para facilitar a nossa vida, porque o brasileiro tem uma preguiça fodida de fazer conjugação verbal, eles o quê? Terceira pessoa com a relação do você, que é uma coisa permitida pela língua portuguesa. Entendeu? É assim que funciona. O que você não pode fazer? Você não pode escrever a segunda pessoa e errar na conjugação. Do tipo, nossa, mas tu vai para lá amanhã? Aí tá errado. Por quê? Conjuga o verbo ir comigo. Eu vou, tu vais. Tem que falar assim, ou não fale. Beleza? Então tá jóia. Pergunta sobre o pronome de tratamento aqui? Não? Vamos pro próximo? Coloque lá. Pronome demonstrativo. Esse aqui é filé, tá? Por que é bom de estudar pronome demonstrativo? Porque as questões relacionadas ao pronome demonstrativo são bem fáceis. Eu costumo dizer, com perdão da brincadeira, que basta o cara ser alfabetizado para ele acertar uma questão com o pronome demonstrativo. Sério, é muito fácil, cara. É muito fácil. O cara pede assim, o pronome isso retoma. Então, se você souber ler, você acha, cara. Não tem segredo aqui, tá? O pronome demonstrativo retoma alguma coisa colocada no espaço, alguma coisa mencionada no tempo, uma coisa mencionada no texto.
Então vamos pensar aqui no espaço, eu digo para você. Esta caneta é muito boa, porque ela está comigo, está com o falante, então é a primeira pessoa. Essa caneta é muito boa, ela está próxima de mim, entendeu? Agora, se eu pego jogo uma para lá, eu digo, caiu. Aquela caneta, ela está mais afastada. A mesma coisa acontece em relação ao tempo. Eu digo, neste dia, no dia de hoje, nesse dia, ontem ou amanhã, naquele dia, passado ao futuro mais distante daí, tá? Então, é essa a noção. Agora, o que mais importa para nós é a referência aqui, ó, dentro do texto, joia? E dentro do texto você vai precisar ler para poder ter um pouco mais de clareza. Para isso nós vamos colocar o quê? Uma tabela. Para variar, né? Quase não tem tabela na aula de português. Então, você vai colocar mais uma tabela no seu material. Para saber o quê? Como nós dividimos esses pronomes. Então, nós dividimos assim, ó. Você vai ter lá masculino, certo? Masculino. Você vai ter feminino. E existe um outro tipo de pronome demonstrativo que é o chamado demonstrativo neutro. Certo? Masculino, feminino e neutro. Separar também por pessoas. Como assim por pessoas? Com quem tem mais afinidade? Não. Olha só, aqui vai pensar comigo, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Preenchendo nossa tabela, manda lá. Primeira pessoa você tem este. No masculino. No feminino, o que é que você tem? Esta. E no neutro, isto. Segunda pessoa, no masculino. Esse. Feminino. Essa. E no neutro, isso. Fechou? E terceira pessoa, ó, o afastadão agora. Você coloca lá aquele no masculino, depois aquela e no feminino, ó, aquilo. O aquilo é um pronome tão neutro que quando o cara tá lá no meio da rua e olha pra frente e não sabe se o que tá vindo é uma mina ou um cara, ele diz, meu Deus, o que é aquilo? Né? Esse é muito indefinido, muito neutro, né? Então pense comigo, cara. Esses são os pronomes demonstrativos básicos, tá? Pode ser que isso caia numa prova sua. O que eu vou explicar agora aqui é uma recomendação de uso do pronome, certo? O que é uma recomendação? Que nós usamos na maior parte dos casos assim. Não quer dizer que você vai usar sempre assim, ou que você sempre verá o pronome sendo usado assim, mas é uma recomendação. Então, ó, geralmente nós usaremos este, esta e isto para fazer referência a coisas que serão ditas, tá? Quando você aponta para frente, é uma coisa que nós chamamos de catáfora, tá? Catáfora, apontar para frente. Tem que saber esse nome? Não. Só lembre que eles apontam para frente. Quando nós usarmos esse, essa ou isso, quer dizer que nós estamos empregando um pronome que vai retomar algo que foi colocado atrás. Beleza? O nome desse procedimento é anáfora. Apontar para trás. Beleza? Então aqui, ó, ele retoma alguma coisa. Aqui ele antecipa. Então eu vou colocar aqui para você, ó. Retoma. Aquele, aquela e aquilo, tanto faz. Pode apontar para frente, pode apontar para trás. Mas o critério aqui é que ele aponte para alguma coisa que esteja distante. Então, vamos colocar aqui a referência, dando uma referência distante. Beleza? A sua missão é achar o pronome dentro do texto e, se a banca pedir, reconhecer os seus referentes, tá? Talvez essa seja a parte mais complexa da questão que envolve esse pronome. Então é por isso que eu falei que ela é fácil. Você deu uma lida, conseguiu achar o referente ali, é questão certa na hora. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você analisar junto comigo.
Olha só. Vamos colocar um exemplo aqui. O primeiro exemplo vai ser o seguinte. O maior desafio será este. Dois pontos. Estocar o vento. Beleza? Onde está o pronome nessa frase, gente? Acha um pronome aí. Um pronome dessa tabela. Acha um pronome dessa tabela ali. Tá? É a palavra este. Professor, eu estava confuso porque eu tinha visto o. Não, fique de boa que esse o é um artigo. Ele está do lado de um substantivo, então ele é um artigo. Então, olha só. A palavra este é o pronome demonstrativo que nós estamos analisando. Na sua opinião, ele está retomando alguma coisa ou ele está apontando para frente? Está apontando para frente. Por quê? Qual é o referente da palavra este? O que ele está apontando? Está antecipando o quê? Essa ideia. Então, essa ideia inteira aqui, ó, estocar o vento, é o referente, do pronome este. E aqui está o procedimento de você ter um pronome apontando para frente na sentença, certo? Dá para fazer um processo inverso. Eu colocar uma frase e um pronome para retomar aquilo que foi escrito. Veja só. Houve um grande abalo sísmico no Brasil. Ponto. Isso apavorou muita gente. Beleza? Houve um grande abalo sísmico no Brasil, isso apavorou muita gente. O pronome está onde? Está aqui, ó. Palavra isso. Esse pronome está apontando para frente ou está retomando alguma coisa? Está retomando. Qual ideia ele está retomando? O fato de ter havido um grande abalo sísmico no Brasil, certo? Então, o referente está aqui. Coloca lá. Referente. Sacou a ideia? Isso, o referente é o significado do pronome, né? Esse pronome foi empregado ali com que sentido? Beleza? Tá, esses são dois casos bem simples. Vamos pegar agora um terceiro caso em que eu vou empregar o pronome aquele e o pronome isto ao mesmo tempo na mesma sentença. Então, vamos colocar aqui dois referentes na frase. Joia? Então, olha só. Se a frase fosse alguma coisa como Aristóteles e Platão foram grandes filósofos. Este é o autor da alegoria da caverna, vírgula, aquele é o fundador da taxonomia. Beleza, coloquei uma frase maior que era só para dar um pouco mais de emoção na hora de analisar. Vocês sabiam, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que
o nome do Platão não era Platão? Sabiam disso? Porque todo mundo conhece como Platão, né? Tipo, Platão foi um filósofo, pai, coisa e tal. Por que Platão era um apelido? Era um apelido, sabe por quê? Porque ele tinha o osso da omoplata muito grande, tá? Ou seja, ele tinha um ombro bem grandão. Então era como se, imagine, se ele não tivesse esse osso grande, se ele tivesse a cabeça grande, o apelido dele não teria sido Platão, teria sido Cabeça. Aí você teria Sócrates, Cabeça e Aristóteles. Porque ele ficou conhecido pelo apelido, não pelo nome. O nome dele era um nome meio estranho, tipo era Aris Clenis, alguma coisa assim, não lembro muito bem o nome dele, qual era. Mas o cara ficou conhecido pelo apelido. Já pensou daqui 1000 anos o filósofo Oreia escreveu? Tá? Isso é uma coisa muito engraçada, cara. Veja bem, nessa sentença nós temos 2 pronomes. Um dos pronomes é a palavra este. O outro pronome é a palavra aquele. Beleza? Agora, qual dos 2 é o autor da alegoria da caverna, na sua opinião? O Aristóteles ou o Platão? Tem um esquema, cara. No português funciona assim, ó. Quando você tiver 2 pronomes assim, o este retoma o referente mais próximo do começo da frase. Qual dos 2 está mais perto do começo da frase? Platão está mais perto, né? Tá aqui, ó. Platão, este. Então, este é o autor da alegoria da caverna, o Platão. O aquele retoma o que está mais distante. Quem é que está mais distante? O Aristóteles. Então, pense. O Aristóteles é o fundador de uma coisa chamada taxonomia, que é uma classificação baseada na espécie das coisas. Tá? Então, aqui, ó, você viu um exemplo em que você vai analisar o pronome demonstrativo e a forma como ele vai ser empregado numa sentença. Isso pode cair numa prova para você achar os referentes, certo? Então, se for preciso, já sabe como encontrar. Se tiver que usar numa redação também, pode usar assim. Uma pergunta que todo mundo faz é: professor, e se eu tivesse mais um cara? Tivesse Sócrates, Platão e Aristóteles, eu poderia dizer este, esse, aquele? Poder, você até poderia. Eu prefiro que você escreva alguma coisa como o primeiro, o segundo, o terceiro. Fica mais fácil de localizar o leitor, né? Mas não estaria errado. Até aqui, perguntas? Não? Então está bem. Lembre-se de que nós estamos estudando o pronome demonstrativo, tá? Eu vou passar mais um aqui para que vocês saibam. 2 demonstrativos. Escreva-se no seu material, ó. Outros demonstrativos. Existem uns outros pronomes demonstrativos que de vez em quando aparecem, tá? Então, um deles para vocês, aliás, 2 deles para vocês colocarem o pronome o e o pronome a. Por incrível que pareça, esses 2 pronomes também podem ser demonstrativos. Quando? Quando você puder trocar, então, assim, ó, esses 2 aqui, quando você puder trocar por aquilo, o e aquela, o a. Então, vamos montar uma frase para poder esclarecer isso. Nesse exemplo aqui, eu falei o que achava certo. Nessa frase, eu falei o que achava certo. Você vai reparar o seguinte, que esse o não pode ser um artigo. Tem uma explicação razoável para isso. Tá vendo que aqui tem uma palavra que. O o aqui só vai ser artigo quando essa palavra aqui tiver um chapéu. Por quê? Porque daí vai transformar o que num substantivo. Mas nesse caso aqui não é. Como é que você faz para descobrir então que isso é um pronome demonstrativo? Você tenta trocar esse o pela palavra aquilo. E veja se a frase vai fazer sentido. Eu falei aquilo que achava certo. Fez sentido? Fez.
Então você classifica esse o como um pronome demonstrativo. Professor, como é que uma parada dessa pode cair na minha prova? Pode cair assim, a banca vai marcar esse o, vai marcar o o aqui, ó, do o autor, tá? Vamos ver se tem um outro o aqui no meu quadro. Não, apaguei, deixei só aqueles ali. E vai pedir, junto com outros os marcados, vai pedir para você assim, assinale a oração ou a frase em que o termo destacado funciona como pronome. Pá, você vai marcar aqui. Entendeu? Então, um tipo de questão é questão sobre a classificação da palavra. Quer ver outra questão muito louca? Imagine que a banca tenha marcado esse que. Esse que está aqui, ó, é um pronome também. É um pronome e é chamado de pronome relativo, tá? A banca ia te perguntar qual é o referente desse pronome relativo. Já para você saber agora, quando você tiver esse o que, o referente do pronome que é o que está atrás. Certo? Porque é como se você dissesse aquilo que. O referente é o pronome que está atrás. Isso é um macete que eu passo, porque de vez em quando a banca cobra, você não sabe nem por onde começar, né? Então você percebeu que esse o dá para trocar por aquilo e que você tem um que, o referente desse que é o pronome que está atrás. Beleza? Perguntas até aqui, gente? Não? Existem mais dois outros pronomes demonstrativos para finalizarmos. A palavra tal e a palavra semelhante. Para poder clarear bem isso aqui. Só serão pronomes demonstrativos quando você puder trocar esses pronomes por qualquer pronome demonstrativo. Então, escreva assim, ó. Permutáveis por outros demonstrativos. Certo? Vamos pegar um caso aqui. Olha só. Tal carro não me agrada. Quando eu digo para você, tal carro não me agrada, a palavra tal, que está aqui, não está incidindo diretamente sobre a palavra carro? Está. Eu não poderia trocar essa palavra tal, por exemplo, pela palavra esse. Faria sentido ainda? Esse carro não me agrada, aquele carro não me agrada. Dá, né? Então quer dizer que a palavra tal, você vai puxar uma flechinha aqui, ó, e vai dizer que a palavra tal é um pronome, o quê? Demonstrativo. Que a palavra tal é um pronome demonstrativo. Certo? Pergunta sobre isso. Então tá jóia. Esses pronomes aqui estão na apresentação agora, né? Você está vendo que é um pronome. Logo, logo você vai começar a trabalhar com as funções deles. Saber como é que isso aparece numa sentença. E vai começar a usar também, vai começar a empregar. Quando você estiver escrevendo um texto, pare para perceber se você sabe que aquilo é um pronome, que pronome você está usando, se é o pronome certo, se você não poderia colocar outra coisa. Ó, vamos colocar aqui os próximos pronomes. Coloque lá no seu material agora, que eu vou escrever, vou falar um pouquinho sobre os pronomes relativos. Esses pronomes são bem importantes, tá? Apesar de haver uma divisão com relação ao tipo de prova, algumas provas cobram um conhecimento mais aprofundado, outras um conhecimento mais básico sobre o pronome relativo. Isso aqui é questão cativa, então cai direto. O que você vai anotar? Uma coisa importante. Um pronome relativo é empregado para criar uma relação dentro de uma frase. Como assim criar uma relação? Ele vai relacionar duas palavras. E quais são as palavras que ele pode relacionar? Então anota aí. Um pronome relativo pode relacionar um substantivo a um verbo, pode relacionar um pronome a um verbo, obrigatoriamente,
beleza? Um pronome a um verbo. Pode relacionar um substantivo a outro substantivo e pode relacionar um pronome de vez em quando a um substantivo. Aí, é claro, você vai anotar uma referência importante. Geralmente, essas duas relações aqui, ó, substantivo com substantivo e pronome com substantivo, quem vai fazer, na maior parte dos casos, é a palavra cujo, certo? Não que outra palavra não possa fazer, mas principalmente a palavra cujo. Então, para você que tem um pouco mais de noção do que é morfologia, de classificar a palavra e tá lá no sanhaço para descobrir se o pronome é relativo ou não, olha isso. Ele está ligando um relativo a um verbo, aliás, um substantivo a um verbo, um pronome a um verbo, substantivo ao pronome substantivo, ele é um pronome relativo, tá? Eu vou passar outros macetes, outras maneiras de classificar, mas esse aqui é o passo fundamental, tá? É como se fosse a sua garantia, né? Pra você saber que não vai errar mesmo. Beleza. Então, anote aí no seu material agora quais são esses pronomes. Quais são os pronomes relativos da língua portuguesa? A palavra que é um pronome relativo. Daí você tem aqui, ó, outra forma. O qual. Só tome um cuidado, cara, porque é o seguinte, ó. O qual, o pronome mesmo é a palavra qual. Esse o é só um artigo. Aí, a palavra quem é um pronome relativo. A palavra quanto é um pronome relativo. A palavra onde também é um pronome relativo. E, por fim, coloca lá, palavra cujo. Certo? Esses são os pronomes relativos da língua. Vai anotando aí. A palavra que é um pronome relativo versátil pra caramba, a gente usa para quase tudo. Ele é invariável, isso quer dizer que ele não tem plural, não tem feminino, ele não muda na frase, certo? Ele não muda. Como é que você vai classificar que ele é um pronome relativo? Tem uma maneira bem fácil. Você tenta trocar o que por o qual. Tentou trocar na frase que por o qual e deu certo, achou um pronome relativo. Sempre vai dar para fazer essa troca? Nem sempre. Mas em 90% dos casos dá. Ou seja, nas questões mais evidentes, não tem crise. Agora, tem que saber o que a palavra que costuma retomar. Então, os referentes do que são pessoas, coisas ou lugares. Certo? Retoma pessoa, retoma coisa ou retoma lugar. Muito bem. Essa forma, o qual. Essa é uma forma variável. Então já escreva. Essa forma é variável. O que significa? Que eu posso dizer o qual, a qual, os quais, as quais. Na moral, posso mexer na palavra. E as referências também são de pessoas, de coisas ou de lugares. Pessoas, coisas e lugares. Professor, mas e animal? Entra em coisa. Entra na categoria coisa. Beleza? A palavra quem. Tome um cuidado, porque a palavra quem só pode retomar pessoas. Então, se você analisar, é até cabível numa frase você trocar quem pela palavra que, quem por o qual ou a qual, contanto que você esteja fazendo uma retomada de pessoa. A palavra quanto só vai ser um pronome relativo se antecedida por pronome demonstrativo ou por pronome
indefinido. Só. Se for antecedido por pronome demonstrativo ou por pronome indefinido. Beleza? E a palavra onde, tome bastante cuidado, só pode ser empregada para fazer referência a lugares. Só. Então, lugar onde, cidade onde, sala onde. Agora, se disser tempo onde, momento onde, sei lá, conjuntura onde, sociedade onde, isso está tudo errado. Não pode. Aí você pode trocar o onde por quais formas? Você pode trocar por em que, ou pode trocar por no qual, se precisar fazer alguma adequação. Beleza? Pode fazer essas trocas aqui. Então, para quem está assistindo aí, ó, agora eu vou encerrar essa. Se você quiser acompanhar mais aulas, fique de olho no canal, fique de olho no site, para você poder acompanhar os próximos eventos. Beleza? Falou, força guerreiro!